Esse notebook, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá R$1.000 abaixo do valor que ele geralmente custa. Ele tem uma construção incrível, uma boa tela, um teclado RGB, mas nem tudo é mil maravilhas, ele tem um defeito. E a questão é, será que esse defeito faz ele não valer a pena ou pelo preço que ele tá custando? É a melhor opção que tem para você comprar agora. Mas ó, antes da gente continuar, se você tem algum notebook que você queira ver vídeos que eu ainda não trouxe aqui no canal, comenta bastante aqui embaixo que eu posso trazer tanto review ou comparativo com o notebook que você quiser, tá ok? Eu sempre trago os vídeos que vocês pedem, então se você tem alguma sugestão de notebook para eu comprar para trazer vídeo, comenta aqui que eu vou comprar e até no vídeo dele eu vou colocar lá o seu comentário com uma pessoa que sugeriu esse vídeo. Tamo junto, galera, bora continuar. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e bora falar de novo de um notebook que passou muitas vezes aqui no canal, o Asus TUF F15. Recentemente eu peguei ele de novo para vocês para fazer alguns comparativos e vídeos e a gente tirou umas conclusões bem legais. Sim, é um notebook muito completo, o mais completo que você pode comprar na categoria, sem sombra de dúvidas. Mas ele tem um defeito, a placa de vídeo dele tem apenas 4 GB de VRAM. Eu vou te explicar nesse vídeo o que isso significa, quais que são os pontos negativos disso, tudo que dá para rodar com ele, comparar ele com outros notebooks e... vamos ver, ele tá valendo a pena ou não? Isso porque no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Asus TUF F15 caiu muito de preço e tá custando em torno de 4.393 na Amazon. Eu sei, é à vista, mas às vezes aparece essa promoção também parcelada, eu vou deixar pra vocês o link mais barato aqui na descrição. Mas por R$4.400, será que vale a pena? Porque ele tá na mesma faixa de preço do que o Acer Nitro V com a RTX 3050. O Acer Nitro V tem algumas desvantagens, mas também tem uma vantagem em relação ao Asus TUF. Ele tem uma placa de vídeo com 6 GB de VRAM, mas... que tem 6 GB, porém é mais limitado, né? Não tem o mesmo TDP. Mas e aí, vale a pena comprar o Asus TUF ou não vale? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ficar atento em relação à quantidade de VRAM que tem na placa de vídeo. O Asus TUF F15 vem com o i5 12500H, um ótimo processador, tem 12 núcleos e 16 threads, né? 4 núcleos de performance e 8 de eficiência, além, claro, de uma RTX 3050, né? Com 95 watts de TDP, mas com apenas 4 GB de VRAM. Essa quantidade de VRAM é a memória RAM dentro da placa de vídeo. Quanto mais memória RAM, mais texturas e coisas e informações do jogo a placa de vídeo consegue armazenar. O que isso faz de diferença? Bom, os jogos mais pesados que estão sendo lançados hoje em dia têm muitas informações nos gráficos, texturas muito pesadas, e por isso eles demandam muita VRAM. Tem que ter muita VRAM ali dentro para poder eles conseguirem armazenar todas as informações do jogo. Se você não tem muita VRAM, duas coisas acontecem. A primeira, se você está jogando um jogo muito pesado com os gráficos no máximo, você pode ter stuttering, que é aquelas micro travadas. E além disso, o FPS cai também, porque você não consegue deixar tantas informações acumuladas lá dentro. A placa precisa ficar calculando tudo em tempo real, precisa ficar renderizando tudo em tempo real, ao invés de já deixar renderizado e salvo dentro da placa de vídeo. Agora, um outro ponto desse notebook é, ele tem um bom processador, um baita de um processador, tem 8 GB de memória RAM, mas é expansível facilmente, você pode abrir e trocar a memória RAM dele. Então assim, para trabalhar, eu já vou adiantar para você, ele serve muito bem. Aqui no canal eu já fiz vídeo para vocês editando vídeo nesse notebook, ele vai muito bem. Ele se compara muito ao Acer Nitro V, por exemplo, ele consegue ali ser tão bom para trabalhar quanto um Acer Nitro V, em algumas situações até melhor, afinal de contas esse i5 12500H sai muito bem, se sai muito bem mesmo. Mas na hora de jogar, qual que é a questão? Bom, esses 4 GB de VRAM, na hora que você vai abrir, por exemplo, um Red Dead Redemption com ele vai rodar muito bem, mas na hora que você começar a subir a qualidade gráfica para o alto e principalmente para o ultra, qual vai ser o problema? O problema vai ser que quando você subir para a qualidade ultra, por exemplo, no Red Dead Redemption, o FPS vai cair bastante em relação a outros notebooks que teriam a RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Agora, se você está jogando um jogo que não é assim tão pesado ou com gráfico no alto, não no ultra, aí a diferença hoje em dia não é tão grande. O que você precisa saber é, esses 4 GB de VRAM faz diferença? Faz sim em algumas situações e principalmente no futuro. Talvez ele não seja um notebook que vai durar tanto tempo rodando jogos com tudo no máximo do que outros notebooks que nós temos hoje no mercado. Por exemplo, no caso do Horizon Zero Dawn, ele consegue rodar o Horizon Zero Dawn com gráfico original no médio em Full HD com uma média de 86 FPS no teste benchmark. Agora, se a gente comparar com um notebook que está na mesma faixa de preço, o Acer Nitro V com a RTX 3050, o Acer Nitro V consegue uma média de 72 FPS. Então percebe, no caso do Horizon Zero Dawn, não importa a quantidade de VRAM. Como a placa de vídeo do TUF ela é mais potente, mesmo tendo menos VRAM, ele tem um bom processador, ele consegue mais FPS. Isso é muito incrível. Agora, existem outras situações também. Por exemplo, no caso do Black Myth: Wukong. Black Myth: Wukong é um jogo que tem muitas texturas, um jogo que tem muita informação, é um jogo mais pesado. Quando a gente faz um teste de benchmark
em Full HD, com os gráficos no médio, no caso do Black Myth Wukong, ele consegue uma média de 51 FPS. É uma média boa, é jogável, mas já está abaixo dos 60 FPS. Isso acontece porque não tem o que fazer. Essa quantidade de VRAM acaba impactando em jogos mais pesados. Mas mesmo assim ele roda muito bem. Por exemplo, o Homem-Aranha ele consegue 144 FPS de média com FSR e DLSS ligado. Um absurdo. Fortnite então, no alto, 120 FPS de média com máxima na casa dos 160 FPS. Tudo isso com uma boa temperatura, sempre em torno de 90 graus e com baixo ruído. Ele não faz barulho. O Asus TUF F15 não faz barulho quase nenhum. Ele tem ótimas ventoinhas que resfriam muito bem o notebook e é um notebook que não faz barulho. Além disso, é um notebook cuja tampa é de metal. Ele é todo de plástico, mas a tampa traseira é de metal, o que dá uma impressão de ser um notebook muito mais resistente, bonito, né? Dá essa aparência de notebook premium. O teclado dele é muito bom, full size, retrolaminado e RGB. Dá para programar o RGB da cor que você quiser. E nessa faixa de preço, nessa categoria, é o único notebook gamer que já vem com tampa de metal e com teclado RGB. Nenhum outro nessa categoria vem com isso, pelo menos não nessa faixa de preço. Além disso, uma ótima coisa também do Asus TUF F15 é a sua tela, que no caso dessa versão mais barata com a RTX 3050 não é uma tela 100% sRGB nem DCI-P3, é 45% DCI-P3, é uma tela que tem cores ok, né? Na mesma faixa de categoria de um Dell G15 ou de um Acer Nitro V, mas é uma tela IPS, cores ok, muito bom brilho e, claro, 144 Hz. Isso é muito importante, já é uma tela gamer muito bom para quem vai jogar jogos competitivos, como por exemplo o CS2, que roda lá muito mais do que 250 FPS. Então assim, realmente é um bom notebook para jogos competitivos, você consegue utilizar essa tela muito bem. Existe também o Asus TUF F15 com um i7, 8 GB de memória RAM e RTX 4050, que nesse caso é uma RTX 4050 com 8 GB de VRAM e já tem uma tela 100% DCI-P3. É um notebook ainda melhor, também tá com preço bem mais baixo do que geralmente custa, tá na faixa dos R$ 6.900 essa versão do Asus TUF F15, que é bem mais forte, já tem uma RTX 4050 Full, além disso, 8 GB de VRAM na RTX 4050, é a melhor RTX 4050 nessa categoria, realmente é um baita notebook também, vale ficar atento. Uma outra coisa muito legal do Asus TUF F15, isso serve para qualquer notebook da Asus, é o Harmony Create, que é o software que ele tem para você controlar tudo do notebook, como a velocidade da ventoinha, overclock, você pode desligar ou ligar a placa de vídeo integrada, isso é muito legal, é um notebook com Mux Switch, o que significa que para você extrair 100% da potência dele, você não precisa ligar ele em um monitor ou em uma televisão, você consegue desativar completamente a placa de vídeo integrada dele e utilizar a dedicada direto no notebook, você consegue alterar isso, isso é muito bom. E às vezes você quer economizar mais bateria, você pode desativar a placa de vídeo dele totalmente e a bateria vai durar muito mais. Esse aplicativo você também consegue controlar o RGB e várias outras coisas, e é um ponto muito positivo também do Asus TUF F15. De maneira geral, o Asus TUF F15 é um baita de notebook, muito completo, e que eu acho que sim, nessa faixa de preço de R$ 4.400, vale muito a pena. Eu sei, temos o Acer Nitro V com a RTX 3050 nessa mesma faixa de preço, com 6 GB de VRAM. Eu concordo com você que 6 GB de VRAM seria muito bem-vindo. E sim, 4 GB de VRAM já está ultrapassado. Mas para quem não vai jogar jogos tão pesados assim, e quer tudo no máximo, ou principalmente para quem quer principalmente um notebook para trabalho muito bom, bem completo, bem resistente para levar para qualquer lugar, eu acho que vale muito a pena. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, mas saiba, sim, não é um notebook com 6 ou 8 GB de VRAM, agora também está saindo os notebooks, vai sair, né, os notebooks com a RTX série 50, que vai ter até mais VRAM, mas ainda hoje em dia ele roda tudo, é sim um notebook bem potente para trabalhar e para jogar, só não pague caro nele. Eu acho que hoje em dia, se ele voltar para a faixa dos R$5.000, não vale a pena mais. Eu acho que o preço dele mesmo tem que ser ali concorrendo com o Acer Nitro V. Ele perde em VRAM, mas ganha em acabamento, e aí você pode escolher, você prefere mais VRAM ou você prefere um acabamento melhor? De maneira geral, eu acho que para a maioria das pessoas hoje em dia, mais VRAM ou não, hoje em dia ainda não faz tanta diferença, a não ser quem queira jogar jogos com tudo no máximo, mas em Full HD eu acho que ainda vai muito bem, ele consegue rodar tudo. O que você acha? Concorda comigo? Não concorda? Tem um Asus TUF F15? Se você tiver, comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião, eu quero muito, tô muito interessado e claro, todo mundo que tá pensando em comprar vai adorar a sua opinião também. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo para eu saber o notebook que vocês querem ver review aqui para eu poder comprar e trazer para vocês. Tamo junto, galera, valeu e falou!